Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 26 de abril, quarta-feira dessa terceira semana da Páscoa, vivendo esse tempo forte ainda pascal que a igreja nos oferece, já nos preparando para logo vermos a grande graça de Pentecostes, mas iniciarmos essa semana e este dia dedicado a São José, pedindo as graças, a intercessão dele para cada um de nós. A primeira leitura de hoje que a igreja nos oferece é dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Entretanto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Quanto a Saulo, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar, anunciando a palavra da Boa Nova. Foi assim que Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, a eles proclamavam o Cristo. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operavam ou ouviam-nos pessoalmente. De muitos possessos, os espíritos impuros saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E foi grande a alegria naquela cidade. A gente vê nessa primeira leitura, já no início, conta-se um pouquinho, já aí o sepultamento de Estevão. Ao longo dessa semana a gente viu o martírio dele, e aqui vai exatamente contar aquilo que os discípulos iam fazer, foram sepultar Estevão, mas ainda Saulo que vive nessa grande perseguição, prendendo homens e mulheres. A gente entende esse contexto da leitura que ainda é antes da conversão dele, ainda quando ele era Saulo, não era Paulo, onde ele estava justamente na perseguição da igreja, e ele foi testemunha desse martírio de Estevão. Mas a gente entende nessa leitura e traz para cada um de nós que mesmo em meio às perseguições e dificuldades, nós não devemos deixar de evangelizar. E foi isso que aconteceu com Filipe. Ele descendo ali na Samaria, continuava proclamando Cristo, mesmo sabendo das perseguições, mesmo sabendo que Estevão tinha sido apedrejado porque estava proclamando o nome do Senhor, anunciando a Boa Nova. Filipe não desistiu e ele continuava ali, atendendo unânime ao povo, falando, operando os sinais, e testemunhando a graça do Senhor, a graça de Jesus, e que a gente percebe que mesmo em meio a esses grandes desafios, ele continuou curando os doentes, expulsando os espíritos impuros, realizando curas e milagres, e grande era a alegria daquele povo, porque não cessavam de ser evangelizados, de tocarem nessa graça do testemunho da palavra de Deus. Então hoje, para cada um de nós, nessa Lex Divina, o Senhor nos convida a, mesmo diante das tribulações e dificuldades, não temermos e não deixarmos de ser audaciosos, ousados na evangelização, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar que Cristo morreu por cada um de nós, ressuscitou por cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 65. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terríveis são tuas obras. A terra toda se prostrará à tua frente. Cantai salmos a ti, cantando ao teu nome. Vinde ver os atos de Deus, seus atos terríveis pelos filhos de Adão. Transformou em mar, em terra seca, atravessando o rio a pé enxuto. Ali alegramo-nos com ele, que governa com seu poder para sempre. Então, o salmista de hoje nos convida a esse movimento de confiança, de gratidão, de alegria, de reconhecer os milagres e os prodígios que o Senhor realiza no meio de nós, e nos convida a entoar esse hino de gratidão, esse hino de louvor. Ele começa dizendo, aclamai a Deus a terra inteira. Então, todos nós, povos da terra, somos convidados a dar esse grande clamor, a aclamar o nome do Senhor, a bendizer, a glorificar, a cantar a Deus, o seu nome, mas a sua vitória sobre cada um de nós, nesse tempo forte em que tocamos, nesse tempo pascal, a vitória de Deus em nossas vidas, em tudo aquilo que era morto, daquilo que era treva no meio de nós, e o Senhor que vem ressuscitando a cada dia.
Cantai salmos a ti, cantai o teu nome. Então, canta ao Senhor o teu salmo. Qual o salmo que você vai dar ao Senhor neste dia? Qual o salmo que vai brotar dos teus lábios? Qual o hino de louvor, de gratidão? Pode ser o próprio Salmo 65, mas talvez você tenha algum salmo no seu coração que é o teu cântico de gratidão, é o teu cântico de súplica, de louvor, é o teu cântico de ação de graças que você faz ao Senhor diariamente. Vinde ver os atos de Deus, seus atos terríveis pelos filhos de Adão. Transformou o mar em terra seca, atravessou um rio a pé enxuto. Então ele faz uma alusão aqui, né, justamente a essa passagem, né, do Mar Vermelho, essa passagem de Moisés, e ele vai nos lembrar, né, do quão grande é o poder de Deus sobre cada um de nós, que realiza milagres, né, que realiza prodígios no nosso meio. Ali alegremos-nos com ele, que governa com seu poder para sempre. Então, nos alegrarmos porque o Senhor é rei e ele governa a cada um de nós se nos deixarmos ser guiados e pastoreados por ele. O evangelho de hoje de São João. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: Vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim eu não o rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o evangelho de hoje vai mostrar como Jesus se apresenta a cada um de nós. Já no início ele vai dizer: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, Jesus se apresenta como esse pão da vida que alimenta cada um de nós. Ele se apresenta como essa presença que sacia a sede do nosso coração, da nossa alma, que preenche o nosso vazio. Ele se apresenta exatamente como essa figura material que é o alimento. Todos nós necessitamos do alimento, né? Do pão e da água. Todos nós necessitamos da comida e da bebida. E Jesus se apresenta a nós como esse alimento, não só material, mas esse alimento espiritual. Todos nós necessitamos da graça e da presença de Jesus no meio de nós, porque é Ele quem de fato nos faz sermos saciados pela sua graça. E ele continua: Eu, porém, vos disse, vós me verdes, mas não credes. Ele vai fazer essa exortação que mesmo vendo e tocando, e nós podemos tocar em Jesus através do sacramento da Eucaristia, através da adoração ali diária, podemos cair muitas vezes nesse coração incrédulo, que não crê, que não acredita, mesmo ele se apresentando a cada um de nós. E Jesus se apresenta de diversas formas, não só através do alimento espiritual, que é a própria palavra, a Eucaristia, mas através do irmão, através dos sinais à nossa volta. E o nosso coração, às vezes fechado, incrédulo, não consegue crer, não consegue acreditar. E ele vai de novo nos exortar, né? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e que vem a mim eu não rejeitarei. Então, olha o amor e a misericórdia de Deus com cada um de nós. O Senhor não nos rejeita, sobretudo aqueles que o buscam. Quanto mais buscamos o Senhor, mais próximo dele nós nos tornamos, mais próximo do Senhor nós podemos estar. E ele, como esse bom pastor, cheio de amor e de misericórdia, ele acolhe cada um dos seus filhos. O Senhor é um Pai que não nos rejeita, mas é um Pai que nos acolhe. Aí ele vai dizer: por quê? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que nos enviou é ser, de fato, esse Pai amoroso, protetor, misericordioso, mas também um Pai de verdade. Então, ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que é o Pai que o enviou para salvar a cada um de nós, para nos amar com a sua infinita misericórdia. E o mais belo desse evangelho é esse olhar de pastoreio do Senhor, porque ele vai dizer assim, que eu não perca nada do que ele me deu. Então, o Senhor não quer perder nenhum de nós. Ele não quer perder você que está aí do outro lado, acompanhando essa Lexio Divina, porque ele é esse Pai
bondoso e misericordioso. E domingo nós iremos celebrar a festa do bom pastor, né? Esse pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e que não quer que nenhuma delas se perca. Então, neste dia, peçamos ao Senhor essa graça de sermos pastoreados por Ele e que não nos afastemos da Sua presença, pois o Senhor não nos rejeita, mas Ele nos acolhe com seu amor de misericórdia. Então, tenhamos um santo dia nesta quarta-feira e que Deus os abençoe.